Olá, pessoal! Estamos dando continuidade à nossa jornada, O Poder da Paciência, capítulo 4, As Práticas da Paciência, com os 5 itens de hoje. Então, vamos para o primeiro. A primeira prática de hoje, ela é muito engraçada, mas ela é bem necessária de ser falada. Um dos motivos relacionados à falta de paciência, à impaciência, à irritabilidade das pessoas, a ciência já comprovou que está ligada à fome. Então, por mais que a falta de paciência esteja muito ligada a muitos fatores psicológicos, ao ambiente em que nós estamos, às pessoas que nós lidamos, também há relação com detalhes fisiológicos de nós mesmos, né? Como, por exemplo, a fome. A ciência já comprovou que quanto mais baixa é a taxa de açúcar na nossa corrente sanguínea, que é falta de uma alimentação saudável, tá bom? Mais irritado nós ficamos. E um exemplo muito clássico disso é com crianças. É muito simples a gente perceber quando uma criança está muito irritada, a primeira coisa que a gente diz é fome. Dá mamar que passa. Já vai sair o almoço, já vai ser a janta, isso aí vai passar, né? A gente consegue entender que quando a criança está muito irritada, é porque ela está com fome. A gente vai lá, dá a comidinha e aquela irritação passa. Mas conforme a gente vai crescendo, parece que a gente esquece desse detalhe. Parece que a gente entende que conforme a gente cresce, não tem mais nada a ver a irritação com fome. E a ciência vem comprovar que sim, tem momentos do nosso dia em que nós podemos estar impacientes e que está relacionada à fome. Então, uma questão muito simples para você conseguir, vamos dizer assim, perceber se a sua irritação está ligada à fome ou não, é você perceber assim, essa minha irritação veio do nada? Será que quando eu tô irritado, eu estou sentindo fome? Uma coisa simples que dá para perceber é, assim que você estiver irritado, coma uma bolachinha ou alguma coisa assim rápida, mas que esteja ali perto. E perceba se a irritação passa após você ter, comido. Se isso acontecer, é porque parte da sua irritação está ligada à fome. Principalmente também se os seus picos de irritação são próximos do horário de comer, por exemplo, horário do almoço, horário de janta, horário de lanche. Se você perceber isso, tenha sempre por perto uma bolachinha, uma fruta, nozes, castanhas, coisas assim que dá pra ali pegar, como a gente diz assim, uns quitutes, para ir assim enganando a fome e a nossa taxa de açúcar no sangue ser mantida de certa forma, para que assim nós não tenhamos uma brecha para a irritação, que é a fome. É bem engraçado a gente chegar nessa constatação, mas ela é muito real, então mantenha os quitutes por perto. Segunda prática da paciência. Dê um outro nome a essa situação. Você já deve ter visto aí pela internet aquela imagenzinha, de um copo e 3 pessoas observando aquele copo. E aí diz que o pessimista olha para o copo e diz, esse copo está meio cheio, está meio vazio. E aí o otimista fala, esse copo está meio cheio. O neutro fala, esse copo tem água. E assim por diante. São o quê? Aquela imagenzinha para mostrar que o objeto é o mesmo. O que muda é a forma como a pessoa enxerga aquele objeto. E assim é para diversas situações da nossa vida. Às vezes, diversas pessoas passam pela mesma situação que você, mas elas conseguiram sair daquela situação de uma forma totalmente diferente da que você saiu, porque aquela pessoa fez uma interpretação diferente da sua. E a forma de lidar, a paciência com isso é igual. Muitas vezes você percebe, puxa, por que aquela pessoa consegue se manter tão calma, tão paciente nessa situação que eu não tô conseguindo fazer isso? Porque aquela pessoa olha para aquela situação de uma forma diferente. Ela não vê aquela situação como um problema. Ela vê aquela situação como uma forma de aprendizagem, uma possibilidade de sucesso, uma possibilidade de crescimento. Ela olha para aquilo como uma possibilidade e não um problema. E os psicólogos mesmo que colocam no livro da Ryan vêm nos falar sobre essa capacidade de reinterpretar situações. Os psicólogos dão a essa capacidade o nome de reformulação, uma das mais possantes ferramentas que possuímos para superar sentimentos de desespero, inabilidade e irritação, e convocar a nossa força de vontade e a nossa criatividade. Basta fazer uma pergunta simples.
de que outra maneira eu posso encarar isso de modo a aumentar a possibilidade de um bom resultado e de uma maior paz de espírito. Então, a Ryan vem nos trazer nessa segunda prática da paciência uma coisa muito importante, uma ferramenta muito possante, como a psicologia diz. Nós, seres humanos, somos dotados da razão, racionalidade. Por sermos dotados disso, nós temos a capacidade de interpretar e de escolher como vamos reagir. Os animais, por não terem a razão, eles não escolhem como reagir às situações. Eles agem por instinto. Mas nós temos a ferramenta de poder reagir com a razão. E nós podemos escolher se nós vamos reagir com bom senso ou se nós vamos reagir de forma errônea, de forma errada. Então, da próxima vez que você vê aquela situação que está te irritando, que está tirando sua paciência, procure respirar fundo e pensar de que outra maneira eu posso interpretar essa situação e reagir a essa situação. Com certeza, se você começar a olhar por outro ponto de vista das situações, as coisas vão se encaminhar de uma forma muito mais simples. Terceira prática da paciência. Arrume outra coisa para fazer. Bom, quantas vezes você teve que ficar esperando que uma situação se resolvesse, que um telefonema chegasse, que um contrato fosse assinado, que uma pessoa esperasse para você atendê-la e aquilo acabou tirando a sua paciência e te irritando? Por quê? Porque você se concentrou demais no tempo de espera. Você ficou se concentrando no tempo que você estava perdendo, tendo que esperar aquilo. E aí a Ryan vem nos dizer: quanto mais nos concentramos na espera, mais devagar o tempo passa. É por isso que muitas vezes a melhor prática que podemos utilizar para ter paciência é fazer ou pensar em alguma outra coisa. É uma prática muito simples, que nós, na verdade, utilizamos muito com as crianças, mas que nós podemos utilizar muito na nossa vida e vai realmente mudar a nossa vida. Que é, quando a criança tá ali pedindo a sua atenção, querendo que você brinque com ela, que você dê atenção pra ela, o que você diz pra ela? Espera um pouquinho, eu tô ocupada, eu tô fazendo isso. Mas ela continua insistindo. Aí o que você faz? Você dá uma outra coisa pra ela fazer, pra ela se ocupar, pra ela se interessar. Você dá o celular para ela assistir um vídeo, você põe um desenho na TV, você dá uma folha de papel e uns lápis para ela desenhar. E assim ela se interte com aquilo e o tempo que ela tinha que ficar esperando você passa tão rapidamente que às vezes ela até não precisa mais de você. Ela se concentrou naquilo, ela gostou de ficar fazendo aquilo e nem quer mais a sua ajuda. E nós podemos fazer isso por nós também. Então, da próxima vez que você tiver que esperar por alguma coisa, em vez de ficar se concentrando no tempo que você está esperando, vá fazer outra coisa. Mexe no celular, vai ler um livro, vai dar uma caminhada, converse com a pessoa que está do seu lado e você vai ver o quanto tempo vai passar rapidamente. O simples fato de a gente fazer alguma coisa faz o tempo passar mais rápido, porque assim a gente para de se concentrar naquilo, né? Então, da próxima vez que você tiver que esperar algo, faça outra coisa. E assim, a irritação vai passar rapidamente também. Quarta prática da paciência. Pratique com idosos. Bom, essa prática ela é muito profunda e ela mexe com muito do nosso ser. Então, é muito interessante prestar muita atenção nisso aqui. Bom, praticar a paciência nós podemos praticar com as pessoas do nosso trabalho, com a nossa família, com nós mesmos. Mas a maior prova da prática da paciência é estarmos convivendo com uma pessoa idosa. E vamos pegar aqui como exemplo os nossos pais. Em um dado momento da vida, nossos pais vão envelhecer e vão precisar que nós os cuidemos. E aí é que a nossa paciência é colocada à prova de fogo. Bom, por que nós perdemos a paciência tão facilmente com os idosos? Muitas vezes as pessoas vão dizer, né? Cuidar do idoso é como cuidar de uma criança. E realmente, né? É basicamente uma criança. Você tem que dar mais atenção, você tem que repetir mais vezes as coisas que você fala, tem que dar informação novamente, tem que estar sempre de olho, atenção redobrada, tem que fazer, né? Tem que ajudar na alimentação, ajudar no banho, ajudar nas tarefas diárias. Se precisa de dinheiro, se precisa ir no médico. Nós
praticamente cuidamos novamente de uma criança. A diferença para a perca de paciência com os idosos e não com as crianças é que com as crianças nós vemos o progresso, nós vemos resultado produtivo. Conforme nós vamos ensinando a criança, nós vamos dando as informações, elas vão amadurecendo, elas vão se tornando independentes, até que um dia elas não precisam mais de nós. Elas seguem seus próprios caminhos. Nós vemos os frutos daquele nosso esforço, do nosso tempo, da nossa energia depositada naquela pessoa. Já com os idosos, não. Não há mais progresso. Eles não vão mais progredir. Nós vamos ficar dando a mesma informação várias vezes e não vai ter progresso. Nós vamos ficar ali ajudando e não vai ter progresso. E aquilo nos frustra muito. E a psicologia vem nos explicar o porquê que isso acontece. Quando nós estamos, com os nossos pais, nós vemos nele a vulnerabilidade que nós teremos um dia. Então, nós acabamos, precisando do tipo de ajuda, que eles precisam. E nós começamos a nos perguntar se um dia nós vamos precisar daquele tipo de ajuda. Se o sofrimento, vai me impedir de ser agradável, como está sendo aqui. Então, nós acabamos perdendo a paciência com os idosos, porque no fundo, nós desejamos que os nossos pais voltem a ser fortes, corajosos, como eram na nossa juventude. E assim, nós não precisamos ter medo de envelhecer. No fundo, a psicologia vem nos explicar. No fundo, a nossa falta de paciência com os idosos nada mais é do que medo. Medo de envelhecer. Medo de ficar no mesmo estado com eles. Medo de um dia ser tão dependente e vulnerável como eles estão sendo. E aí o nosso subconsciente quer se apegar à imagem dos nossos pais lá da nossa juventude. Aquelas pessoas fortes, corajosas, que eram os nossos portos seguros. Nós queremos que eles voltem a ser aquilo. E ao ver que eles não conseguem retornar àquela situação, o medo de ficar naquela mesma situação toma conta de nós. E aí nós perdemos a paciência e nos irritamos com os idosos, com os nossos pais. Então, o que nós podemos fazer como prática de paciência ao lidar com os idosos? Abraçar os nossos medos. A nossa sociedade nos cria para não mostrarmos fraqueza. Quanto mais fraqueza nós temos, mais abaixo nós ficamos. Nós acreditamos que não somos dignos, acreditamos que não somos capazes, quando na verdade o medo é um sentimento natural do ser humano. Não tem como tirar o medo do ser humano. Nós nascemos e vamos morrer com medo. A única coisa que nós podemos fazer para melhorar essa situação é abraçar esses medos e lidar da melhor forma possível com eles. Então, a prova de fogo da paciência vai ser lidar com idosos, principalmente com os nossos pais. Então, abraçar a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade dos seus pais, é um ato muito corajoso. É admitir para si próprio, bom, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de chegar nessa situação. Mas assim como eu agora estou cuidando dos meus pais, estou suprindo os meus pais, futuramente alguém também vai cuidar de mim e vai suprir das minhas necessidades. Hoje, eu sou forte e sou porto seguro para uma pessoa. Amanhã não serei mais. Assim como meus pais um dia foram porto seguro para mim e hoje não são mais. Esse é o ciclo natural da vida. Nós não precisamos ter medo de depender de uma pessoa futuramente. Porque se nós demos amor, carinho e uma boa estrutura para as pessoas ao nosso redor, isso vai retornar para nós de forma de amor e carinho e proteção futuramente. Então, tudo que nós podemos fazer nesse momento para trabalhar com a nossa paciência com os idosos é amá-los, mesmo na fraqueza e na vulnerabilidade que eles estão. Quinta prática da paciência. Responda com o seu coração. Bom, paciência e compaixão andam juntas. A paciência anda junto com muitos sentimentos. E um deles é a compaixão. Parte de termos a prática da paciência é compreendermos que as pessoas estão sempre buscando fazer o melhor que elas podem. Então, em vez de você se irritar e brigar com as pessoas, tenha compaixão com elas. Compreenda que ela fez o melhor que ela pode. Mas ainda assim, ela entregou o relatório errado, ela não conseguiu deixar a comida pronta na hora, ela não conseguiu chegar no horário marcado do compromisso, ela fez o melhor que ela pôde. Ela entregou o melhor que ela pôde.
Então, em vez de se irritar, ter compaixão diminui muito a nossa irritação e nos transforma num poço de paciência e num porto seguro para as demais pessoas se abrirem mais com nós. Quanto mais sermos pacientes e compassivos com os outros, mais as pessoas vão se sentir tranquilas perto de nós e mais elas vão se abrir para nós, né? Ter compaixão dos outros não significa passar a mão na cabeça, não significa fechar os olhos para os defeitos, para os problemas. Ter compaixão com os outros é perceber que, assim como nós somos imperfeitos e nós erramos, os outros também fazem isso. Então, se eu gostaria que alguém tivesse calma e paciência comigo, agora é o momento de eu ter calma e paciência com o outro. Nas palavras, né, de um escritor que a Ryan cita no seu livro, né, Thomas Kempis, esforce-se para ser paciente ao suportar os defeitos dos que o cercam. Porque você também tem muitos e eles precisam ser suportados pelos outros. Se você não é como gostaria de ser, como pode pretender encontrar alguém que seja totalmente do seu agrado? Então, a Ryan vem nos dar aqui uma dicasinha, uma prática muito simples. Como eu faço, então, para ter compaixão com os outros? Bom, quando a pessoa vier ali muito irritada, ou ela tiver feito algo de errado e vir lá com aquela carinha de pena de não consegui fazer. Em vez de você se irritar, faça essas 3 perguntas. Se eu examinar a situação do ponto de vista da outra pessoa, o que ela pode estar vivenciando nesse exato momento? Imagine aquela pessoa vindo te entregar, imagine você indo entregar um relatório errado. Né? Como que você estaria se sentindo? Apreensivo, nervoso, com medo, esperando só que a pessoa te perdoasse e te desse mais um tempinho para consertar aquilo. Então, por que você não faz isso com o outro também? Segunda pergunta. Qual seria a interpretação que alguém que eu respeito daria a esses fatos? É sempre bom nós termos alguém ao qual nos inspira, né? Uma pessoa que a gente vê, eu gostaria de ter a paciência daquela pessoa. Então, pense. Se aquela pessoa estivesse nessa situação, como ela reagiria? Com certeza ela reagiria sim, né? Então, vou tentar reagir dessa forma também. Não é? Usar os bons exemplos para botar em prática no nosso dia a dia. E a terceira pergunta. Se alguém que eu respeito fizesse o que essa pessoa fez, eu estaria me sentindo de outra maneira? Nesse caso, de que maneira? Então, imagine que aquela pessoa que você, né, admira tanto, cometesse aquele erro ali e viesse falar pra você, deu errado a planilha aqui. Como que você reagiria com aquela pessoa? Se você reagiria de uma forma calma e paciente porque é uma pessoa que você admira, por que não reagir assim também com essa pessoa que está sendo humilde aqui e mostrando pra você, deu errado. Dá pra ter um pouquinho de paciência comigo? Dá pra ter. Abra mais o seu coração para a paciência, para a compaixão com os outros. Porque um dia, talvez você também precise que as pessoas tenham compaixão de você. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.